Pai Celestial, que o Senhor possa vir mais profundamente aos nossos corações, Senhor. Temos visto, Pai, que o Senhor tem vindo e feito algo por nossas vidas, Senhor, mas ainda estamos conscientes que não somos aquilo que ainda devemos ser, Pai. E viemos nessa noite, Senhor, para pedir que o Senhor nos ajude uma vez mais, Pai. Pois cremos que quando viemos à Tua casa, o Senhor tem a oportunidade de falar conosco, Pai. E nós também temos a oportunidade de falar contigo, Senhor. Por isso o Senhor estabeleceu, desde os princípios do cristianismo, um lugar onde o povo se reunia, ainda que era embaixo de uma árvore, nas catatumbas, às escondidas do Império Romano. Aqueles irmãos se reuniam ali à noite, naqueles lugares, para que então eles pudessem falar do Senhor, animar um ao outro na sua fé, na sua caminhada, naqueles dias tão difíceis que eles passavam, Pai. Senhor, nós também estamos nesses dias, Pai. Não somos perseguidos porque temos liberdade de culto ainda, Senhor, mas por outro lado há uma perseguição demoníaca, uma pressão, porque estamos vivendo num mundo onde tudo opera contra a Tua palavra, Pai. Onde o reino de Satanás chegou ao seu apogeu, ao seu ápice, ao seu cume agora. Chegou à sua plenitude também. Pai, mas nessa noite, Senhor, nós viemos aqui esperando que o Senhor nos ajude, Pai, e nos console, nos anime, nos encoraje, e que o Senhor abençoe os corações de cada ouvinte nessa noite, Pai, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de nós e todos que estão nos ouvindo nessa noite também. E aproveitando vocês em pé, vamos ler a Escritura nessa noite de Gênesis capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. Deus abençoe também os irmãos que sempre nos acompanham, aqueles que são do ministério do pastor Raimundo e os outros que às vezes não tem culto nesse horário e também param para nos ouvir. Esperamos que a palavra possa ajudar vocês, né? Creio que estamos aqui para ajudar, né? Como eu estava pensando, todos gostam de falar assim, e é certo, que o homem deve pregar suas convicções, mas hoje eu creio que todo homem deve pregar suas convicções, mas devemos observar se as nossas convicções é o que Deus trouxe para nós. Senão, eu posso vir aqui e dizer, eu vou pregar minhas convicções, mas se essas convicções não estiverem debaixo do que Deus trouxe para nós, não vai produzir muitas coisas, né? Então, nós devemos observar essa questão de convicção, mas tem que ser de acordo com a palavra, né, desse dia, né? Do contrário, não vai produzir o efeito que nós desejamos, né? Então vamos ler Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram um aos outros, eia, façamos-nos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Podeis assentar. Então nós lemos aqui que eis que o homem é um. Né? No verso 6, eis que o povo é um. Porque eles estavam unidos, né, sobre uma liderança, que era Nimrod, que foi o primeiro grande líder mundial após o dilúvio. A Bíblia diz que ele construiu o seu reino, e o princípio do seu reino foi Babel, que veio a ser Babilônia, que veio a ser esse nome tão mal falado na Bíblia, por causa do espírito que estava por trás daquilo e daquele homem, e então aquele espírito de querer fazer um nome para si, né? E querer ser um cabeça. O irmão Brana usou essa escritura quando ele pregou essa mensagem, unidos sob uma cabeça. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns parágrafos aqui desse sermão que ele trouxe para nós. Agora, vemos que o Gênesis, como todos sabemos, é o princípio, né? Então, diz o profeta que todo o ismo, crença, tudo isso já estava no Gênesis. Todo o culto, em forma de semente, estava ali no Gênesis. Então, se estava ali no Gênesis, então hoje tudo que estava ali, agora chega à sua maturidade nesse tempo final, né? Porque ali era apenas o princípio. Então, durante esses 6.000 anos, tudo foi se desenvolvendo, e agora chegamos a esse dia. Nós vemos no Gênesis a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que quando o homem tomou o conhecimento em vez da palavra, então aquilo começou a desenvolver essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe ciência, e isso trouxe progresso, e isso chegou ao ponto em que Deus destruiu toda aquela grande civilização, né? E agora, passado quase 4.000 anos, de 100 anos para cá, nós tivemos essa árvore do conhecimento do bem e do mal, como que chegou agora a produzir todos os seus frutos, né? Porque durante esses 4.000 anos, sendo o homem o mesmo, mas Deus não permitiu que a ciência chegasse onde chegou, porque isso teria que ser nesse tempo final. Que no final, então, a ciência se multiplicaria, porque se ela tivesse se multiplicado alguns anos atrás, os séculos, então, certamente não estaríamos mais aqui. Pense se Hitler tivesse o poder atômico, você acha que ele hesitaria em usar o poder atômico? Um homem totalmente possuído por Satanás, você acha que ele ia hesitar em usar aquilo? Mas Deus, acima de tudo, ele tem um plano. Então, ele permite que Satanás execute o seu plano, mas para que o plano de Satanás possa trabalhar para cumprir o plano de Deus, né? Por isso, Deus disse que ele não destruiria a terra. Mas, agora, o próprio homem, com a ciência, ele mesmo vai se destruir a si mesmo, pelo poderio
bélico que ele tem criado, né? Então nós vemos que em Gênesis a Bíblia diz, Deus disse, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Vocês notaram? O Espírito de Deus estava contendendo com os homens. Não os homens se esforçando para conhecer o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus se esforçando para chegar ao homem. Foi isso que Jesus disse, ou Deus disse para Noé. O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Seus dias agora serão 120 anos e está acabado. Ou seja, Deus estava cansado de tentar trazer o homem para que o homem pudesse seguir a sua vontade, os seus mandamentos, a sua liderança. Então, é Deus que disse que ele não ia mais contender com o homem, porque ele viu que toda a imaginação do homem tinha se tornado má, e cada pensamento do homem tinha se tornado mal. Então Deus mesmo viu que não havia mais o que fazer com aquela geração. Ele simplesmente estipulou um tempo e disse 120 anos, e você, Noé, e a sua família são os únicos que vão escapar desta destruição. Porque o homem tinha chegado a uma condição aonde o próprio Deus se desanimou com o homem. Ao ponto que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus chegou a um estágio onde ele mesmo pesou-lhe o coração por ele ter criado o homem e visto o homem chegar naquela condição. Se isto não é o que está acontecendo hoje, porque Jesus disse como foi nos dias de Noé, assim será nos dias que o Filho do Homem ia se manifestar. Então, se nós estamos vivendo nos dias onde o Filho do Homem se manifestou, é porque os dias de Noé estão igual a nós. Então Deus também deve ter proposto no seu coração já, que ele não contenderá para sempre com o homem, mas que ele apenas traçou um tempo para o homem. E então, desse tempo agora que Deus estabeleceu, é para que ele possa agora tirar um povo novamente dessa terra. De tudo o que está aí, Deus vai tirar uma pequena noiva, desses bilhões de pessoas, de 7 bilhões de pessoas que a terra tem, Deus vai tirar um pequeno grupo que ele vai poder levar embora dessa terra. Então nós estamos vivendo exatamente na encruzilhada do tempo. Nós estamos vivendo na junção do tempo com a eternidade, onde o tempo está porque quando o anjo forte desceu, disse, e não haveria mais demora. Ou seja, Deus está dizendo, agora chegou o fim, não vai haver mais demora. Simplesmente alguns anos mais, e então tudo vai ser explodido dessa terra, para que ela seja purificada novamente. Então esta é a hora que nós estamos vivendo. E diz o mensageiro, agora, conhecimento nunca te salvará. Ele te leva para mais longe de Deus o tempo todo. Há apenas um caminho para a salvação, que é voltar à árvore da vida. Voltar à árvore da vida. Porque nós estamos vivendo agora, como eu disse no final, onde todas as árvores chegaram a produzir ou a sua maturidade. E nós vemos que lá no Éden havia 2 árvores. E uma era do conhecimento e a outra era a árvore da vida. E a árvore do conhecimento, nós temos visto hoje aonde ela tem chegado. Com a sua ciência, com a sua religião, com as suas interpretações, com os seus conhecimentos, tem afastado o homem mais e mais de Deus. E então, a única forma, diz o profeta, é voltar à árvore da vida. Agora, a árvore da vida, nós sabemos que era Cristo que estava ali. Ele era a árvore da vida. Né? Então, a única maneira, hoje, para a igreja, seria voltar novamente à árvore da vida. Porque lembra que quando o homem caiu,
A Bíblia diz que Deus colocou uma espada flamejante e querubins para que eles pudessem vigiar aquela árvore da vida, para que o homem não se aproximasse. Então havia uma espada flamejante ali, e um querubim foi colocado ali, querubins como guardião da árvore da vida. E nós sabemos que por todos esses anos, o homem nunca teve acesso completo à árvore da vida, a palavra. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nunca houve um tempo onde isso poderia ser possível, o homem viver de toda a palavra. Durante as eras, essa escritura não podia ser aplicada, porque o homem viveu de parte da palavra que Deus dispensou para cada geração, para cada mensageiro. Eles trouxeram uma porção da palavra para o dia. Então, mas hoje nós podemos dizer que essa escritura que Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra, hoje nós podemos dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Porque agora toda a palavra, o pleno acesso à árvore da vida foi aberto novamente. Aquela espada que vigiava a árvore da vida, hoje um homem estava pensando que ele ia morrer, pensando que era o fim da sua vida, mas de repente uma espada flamejante cai na mão dele e uma voz diz, essa é a espada do rei. E então quando essa espada caiu na mão desse homem, isto era a espada de Deus, a palavra de Deus, para abrir o completo acesso à árvore da vida para nós. Disse, isso não é a tua morte, é a terceira etapa. Isto é a abertura dos selos, porque você vai abrir agora o pleno acesso à árvore da vida para o povo. A palavra agora seria totalmente revelada em sua plenitude, porque haveria um povo agora que teria acesso à árvore da vida. E ao comer da árvore da vida, esse povo teria vida eterna. É por isso que esse povo que está vivendo hoje é um povo tão especial, que é um povo que não vai provar a morte, porque nós estamos comendo da árvore da vida, que é Cristo, a plenitude da palavra, é o poder vivificador que tem vindo para nós, e esse poder vivificador é a plenitude de Cristo, e é isso que vai impregnar tanto nessa noiva, que ela vai ter a oportunidade de não ver a morte, mas ser transformada num abrir e fechar de olhos, porque este poder vivificador tem sido liberado plenamente para a igreja agora. Por isso, o irmão Branham diz, quando os selos foram abertos, então isso liberou o Espírito Santo em sua plenitude para a igreja. Porque durante as eras, o Espírito Santo estava preso pelos sistemas denominacionais. A palavra de Deus não tinha pleno acesso. Deus enviava um mensageiro e ele pregava uma porção da palavra e ele morria e logo aquelas pessoas se organizavam e diziam, agora nós somos luteranos. Nós cremos que o justo viverá da fé e agora nós temos a palavra de Deus. E se organizavam e morriam. E assim foi. E assim fizeram os pentecostais. O falar em língua é a evidência do Espírito Santo. E então eles estabeleceram os credos e morreram. Mas agora haveria um povo que não haveria mais, não seria unido sob nenhuma liderança humana, mas seriam unidos unicamente por um cabeça, Cristo. E então esse povo agora é o povo que tem em si a plenitude de Deus, a palavra. E isso vai fazer esse povo não provar a morte, mas ser transformado num abrir e fechar de olhos. Então, esse é o povo, e isso é o que Deus tem reservado para nós. Um homem me disse uma vez, eu busquei a Deus e busquei a Deus. Eu disse, Senhor, eu não quero discordar com você, mas você nunca buscou a Deus. É Deus buscando o homem. Não é bom você saber que é Deus que buscou você? Se nós pensássemos que era nós que buscássemos a Deus, então nós íamos nos esforçar tanto e tentar criar uma concepção como nós poderíamos buscar a Deus. Mas quando nós vemos que é Deus que busca o homem, então isso me dá tanta fé, porque eu sei que foi Deus que buscou a mim. Você sabe que foi Deus que buscou a você. Você não estava buscando a Ele, mas Ele buscou a você. E então se Ele buscou a você, se Ele buscou a
para mim. Então eu sei que isso me dá fé para saber que eu sou importante para Deus. E que eu tenho o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque eu sei que Ele buscou a mim. O diabo nunca vai poder fazer você e eu descrer de que Deus buscou nós um dia. Deus cruzou o nosso caminho. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus cruzou o nosso caminho. Então nós podemos dizer, Satanás, você não pode ficar na minha frente, porque Deus cruzou o meu caminho, e Ele me chamou, e eu estou aqui para fazer e cumprir a vontade dEle na minha vida. Então, isso nos dá fé, porque nós sabemos que foi Deus que te buscou. Foi Deus que foi atrás de você, foi Deus que revelou a palavra para você, foi Deus que cruzou o teu caminho um dia, foi Deus que mudou a tua maneira de pensar, foi Deus que mudou a tua maneira de ver as coisas, foi Deus que fez você dar meia volta e dizer, eu a partir de hoje vou viver uma vida diferente. Foi o Espírito Santo que começou a trabalhar lá no seu coração e começou a mudar, e de repente você começou a ver que algo havia acontecido e estava tomando lugar. Isso prova que foi Deus que buscou você. Você não fez nenhuma força, eu não fiz nenhuma força para deixar o mundo. Foi Deus que foi lá onde eu estava no mundo e me tirou de lá, e mudou meus desejos, e mudou a minha natureza, e fez eu desejar as coisas que antes eu não podia amar. Diz o irmão Brana, antes eu tinha vergonha de dizer amém. Houve uma época, ele disse que eu tinha vergonha de dizer glória a Deus. Um dia o irmão dele disse para ele, quando ele estava com um terno indo para uma luta, e o irmão dele disse, você se parece um pregador batista. E ele ficou tão irado porque ele queria ser tudo menos um pregador. Mas Deus tinha olhado de cima e disse, você vai ser o profeta meu para a última era. Será que Deus não olhou para nós um dia onde nós estávamos e não disse, você vai ser o meu filho? Você estava no mundo, no pecado, mas Deus olhou e disse, você não vai ficar nesse salão de baile. Você não vai ficar nesse bar jogando sinuca. Você não vai ficar jogando baralho. Eu vou tirar você daí e você vai servir a mim. Oh, irmão, Deus olhou para nós um dia, Deus olhou para a semente eleita um dia, e se nós estamos aqui hoje, somos resultado do olhar de Deus para nós nesse dia. Foi Ele que foi atrás de mim, foi Ele que foi atrás de você. É isso que nos dá coragem. Quando estamos desanimados, quando estamos tristes, mas quando o Espírito Santo começa a lembrar quem nós somos, Ele começa a lembrar que foi Ele que foi atrás de nós, e então Ele começa a encorajar a nós, e então algo começa a brilhar, algo começa a vir lá de dentro e te dá coragem para lutar. Oh, Deus sabe como animar, Deus sabe como nos encorajar. Ele sabe que nós vivemos num vale de sombra de morte, que é esse corpo. Por isso diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Esse é o vale da sombra da morte. Mas se há uma sombra, é porque há uma luz que faz sombra. Prova que há uma luz dentro de você, há uma semente de Deus dentro de você, e é isso que faz haver sombra ali. E então, é Deus que busca o homem. Agora, nós vemos que o homem trabalha com a cabeça e olha através dos olhos. Veja o que o diabo disse à mulher. A árvore é agradável. Pensou com o seu pensamento e mostrou com os seus olhos. E ela disse, é boa a vista. Veja, aquele mesmo diabo. Se ele puder fazer você parar apenas por 1 minuto, ele puder fazer você raciocinar, ele pode fazer você pensar com sua mente. Mas Deus não usa a cabeça do homem, Deus usa seu coração. Deus trabalha em seu coração enquanto o diabo trabalha em sua cabeça. Deus escolhe o coração. A Bíblia diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então não é o que vem no seu pensamento. Por isso eu, há um tempo, me incomodava, porque
O anjo disse para o profeta: diga para as pessoas que os seus pensamentos falam mais alto no céu do que suas palavras na terra. Mas que pensamento? É o pensamento que o homem pensa no seu coração. Não é as coisas que o diabo joga na sua mente. Porque aqui é um campo de batalha, onde o bem e o mal chegam. Mas o pensamento que chega diante de Deus, é o pensamento que o homem pensa com seu coração. Porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então o que o diabo põe aqui não tem nada a ver. É o que você deixa descer para o coração. Ali é que Deus olha. Porque a Bíblia diz: do coração procede os maus pensamentos, os homicidas, os adultérios. E tudo procede do coração. Então, não é o que o diabo põe na sua mente. Porque aqui é onde vem o bem e o mal. Mas do coração é que procede as atitudes daquilo que o homem vai fazer. Então, esta é a maneira que o diabo escolheu para trabalhar. E Deus tem a sua maneira. Agora, ele fez um caminho apropriado, ou preparação. Desceu e se apropriou de um modo que ele pudesse limpar seu coração, para que ele pudesse entrar. Ele não pode entrar em seu coração com todo esse pecado e incredulidade ali, com tudo isso. Não. Quando você apenas diz: eu sou um presbiteriano, ou um pentecostal, um nazareno, glória a Deus, aleluia. Não. Eu quero ser um filho de Deus. Mas quando você tem essa ideia, Deus não pode entrar ali. Você é apenas um presbiteriano, você é apenas um pentecostal, você é apenas um nazareno. Mas quando todas aquelas ideias podem sair dali, então Deus pode entrar e tomar o controle e guiá-lo corretamente. Deus tem que entrar para ser o regente. Não é apenas se estribar. Por isso a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. É aí onde o homem deixa Deus de lado. Quando ele se estriba no seu próprio entendimento. Quanta gente não se estriba no que a igreja diz, no que o pastor diz, no que o tabernáculo diz. Isso não tem nada a ver com o plano de Deus. Deus tem um plano e o que ele diz é que leva-se em conta. Fora disto, não tem nenhum valor para Deus. Não. Nós nos unimos sob as cabeças de diferentes denominações. Deus nos quer unido sobre sua cabeça. Cristo, a palavra, toda ela, sim. Agora, você não pode ficar neutro. Eu quero que você entenda isso. Você não pode ficar neutro. Você tem que ter um ou outro. Deus está levando cada um agora a uma condição, aonde ninguém vai poder ficar neutro. Todos vão ter que fazer uma decisão. Todos terão que chegar a uma decisão. Quer ver o que diz o profeta? Agora, o que acontece? Você não pode ficar neutro. Não. Você diz: irmão Brana, eu sou do tipo em cima do muro. Eu quero ficar bem com todos. Irmão, está chegando uma hora que nós não tem como ficar bem com todos. Nós vamos ter que ficar bem com Deus, com a palavra, e quem quiser ficar bem com Deus e com a palavra, então vai ficar de bem conosco. Porque nós não podemos ficar de bem com todos. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Não, você não é. O irmão Brana, por muitos anos, Deus disse para ele: você semeie dos dois lados, você plante dos dois lados. E ele saiu e ele andou no meio dos unicistas e dos trinitários por alguns anos. Deus estava mandando ele caminhar no meio deles. E o irmão Brana tinha que cuidar o que ele falava com os unicistas. E ele tinha que cuidar o que ele falava com os trinitários. E ele tinha que ter todo o cuidado para não ofender. Por um tempo ele conseguiu andar assim. Mas, irmão, quando veio a plenitude da palavra, ele não conseguiu mais andar dessa maneira.
aquilo foi um divisor de água para o irmão Branham. Quando os selos foram abertos, aquilo foi um divisor de água onde separou ele de muitos dos seus amigos. E ele disse, quando ele pregou o 7º selo, 10.000 dos meus amigos vão me abandonar. E ele simplesmente sabia que aquilo era um divisor de água para eles. Por isso é que a noiva agora também, chegamos a um lugar onde há um divisor de água novamente. Porque o irmão Branham diz que quando um selo é aberto, aquilo causa um distúrbio religioso. Por isso é que o 7º selo, quando foi aberto, ele está causando esse distúrbio religioso ao redor do mundo. Por quê? Porque um selo aberto causa um distúrbio, diz o irmão Branham. Sempre que um selo era aberto nas eras, um mistério parcial era revelado, havia uma guerra e havia um distúrbio religioso. E então, nesse tempo agora, não poderia ser diferente. Por isso é que o 7º selo causa tanto distúrbio entre as pessoas. Distúrbio religioso. E todos têm uma ideia, e todos ficam nessa grande confusão. Mas é porque um selo causa um distúrbio religioso. Então não tem como nós ficar em cima do muro. Não, a Bíblia diz claramente que todos os que não foram selados com o Espírito Santo receberam a marca da besta. Então Deus nos força a uma decisão. Por isso o irmão Branham, depois dos selos, ele começou a pregar mensagens levando o povo a ter uma decisão. E ele pregou, o que farei com esse Jesus chamado Cristo? O que vocês farão com esse Jesus chamado Cristo? Que Jesus era esse que ele estava falando? Ele estava falando da palavra que estava sendo manifestada em totalidade para eles. Ele estava dizendo, o que vocês farão com os selos agora? O que vocês farão com isso agora? Ele estava tentando, ele estava levando diante das pessoas, e eles não podiam ficar neutros mais. Eles tinham que tomar uma decisão. Então o irmão Branham chegou a um tempo que ele disse, agora eu não posso segurar mais. Eu tenho que dizer, a trindade é do diabo. Por muitos anos eu segurei, mas agora eu não posso segurar. Deus forçou ele a começar a dizer coisas que ele não dizia antes. E então chega um tempo onde Deus força nós a tomar uma decisão e decidir e crer e atuar sobre a palavra de Deus. E se ele levou o profeta a chegar um tempo onde ele teve que tomar uma decisão, agora ele também está levando a noiva a caminhar nas mesmas pegadas do profeta. E nós estamos chegando a um tempo onde nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos pregar que aquilo é o 7º selo, é a vinda de Cristo, que aquilo é o Filho do Homem se revelando, ou nós vamos ficar para trás. Por quê? Deus vai requerer uma decisão de cada um de nós. Deus vai querer uma decisão de cada pregador agora da mensagem. Porque agora estamos chegando ao tempo do amadurecimento. Agora estamos chegando às águas profundas, aonde ou nós nadamos ou nos afogamos. Porque agora não dá mais pé. Agora realmente águas profundas. Então agora Deus quer uma decisão de cada um de nós. E quem não nadar agora, então vai se afogar. É a hora. Ele está nas nossas mãos. Cristo, o Filho do Homem. O que faremos com ele? Laodiceia rejeitou e morreu completamente. E agora, ele está em nossas mãos novamente. E então, Deus nos quer um. Mas ele nos quer um não sob a insensatez de um homem. Não, não é dessa maneira que ele nos quer como um. Ele nos quer unidos pela palavra. Essa é a maneira que Deus preparou para nos levar a uma unidade. Agora, eu lembro de uma história que me falaram de um homem, e ele era um comprador de escravo. E ele foi e comprou vários escravos. E ali um dia chegou um homem na sua fazenda, e ele queria comprar alguns escravos. E quando ele olhou, e ele observou um determinado escravo, e ele
perguntou, por que eu quero comprar aquele? E o homem disse, não, esse não está à venda. E ele disse, mas por quê? Ele é diferente dos outros? Ele disse, não, ele é apenas um escravo. Então, por que ele atua diferente? E aí o homem disse, olha, eu mesmo não sabia disso. Mas eu fui interrogando e eu descobri que lá na sua terra, ele é o filho de um rei. O seu pai é o chefe da tribo. E então ele mesmo estando longe lá do seu país, ele ainda se conduz como um filho do rei. É por isso que ele tem uma postura diferente. Eu pensei, o que devemos fazer? Como devemos agir? Como devemos nos comportar? Como filhos e filhas do rei. Devemos vestir, agir, viver, falar, testemunhar como filhos e filhas de Deus. Embora sejamos estrangeiros e estejamos em uma terra estranha, em meio de um mundo moribundo, mas ainda assim somos filhos e filhas do rei. Não é que nós seremos, nós somos filhos e filhas de Deus. Não é que quando chegarmos ao céu, nós vamos ser filhos de Deus. Não, é aqui na terra onde Deus nos quer como filhos e filhas dele. Deus nos quer como refletores dele aqui, nessa hora que estamos vivendo. E então, Deus terá uma igreja, diz o profeta. Não está longe o caminho. Seremos um. Nosso propósito será um. Como o grande templo, quando eles foram ajuntados. Não houve um barulho de serra ou martelo por 40 anos. Deus os está cortando, do metodista, dos batistas, presbiteriano, todos os blocos de aparência estranha. Mas num desses dias o Espírito Santo virá, e aquela pedra angular rejeitada, e o edifício vão se juntar em um. Sim, vão se juntar sem nenhum barulho, num desses dias, exatamente. A pedra que foi rejeitada é a pedra principal de esquina. Vocês, os edificadores denominacionais, lembre-se, a pedra rejeitada é a pedra principal de esquina. E ela está aqui nessa noite. Eu creio nela. Sim, essa igreja será um. Deus é que vai levar todos nós a uma verdadeira unidade. Unidade do quê? De fé, de revelação. Deus está levando o seu povo a ter um completo entendimento da sua palavra. Porque agora Deus quer que nós entendamos tudo aquilo que Ele revelou para nós. Deus não revelou para o profeta apenas. Deus revelou para ele como sendo o primeiro. Mas agora Ele quer que nós também chegamos ao pleno conhecimento dessa palavra. Por isso é que esse sétimo anjo, ele teria o ministério da pedra de esquina. E é essa pedra de esquina, é este cabeça que desceu agora para encontrar um corpo aqui, onde ele pudesse acoplar agora uma igreja, um povo que pudesse receber a plenitude dele agora. Onde não tivesse nenhum cabeça, mas um corpo que tivesse realmente sem nenhuma liderança humana, aonde ele pudesse vir e tomar a liderança agora. É por isso que nessa hora, Deus quer que toda ideia humana seja tirada. Deus não quer um pregador com as suas ideias. Deus não quer um pregador com as suas convicções. Deus quer um pregador que possa se render à palavra de Deus, à plenitude de Cristo. E então esse Cristo, esse Espírito Santo é que deve nos dirigir agora. É isto que Deus quer agora de nós. Então nós temos que deixar nossa própria concepção agora. Não foi isso que o irmão Brana fez? Quantas concepções ele tinha? Mas quando os selos vieram, ele diz, eu pensava que era assim. Eu pensava que era desse jeito.
E ele diz: meus irmãos ministros, eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas eu não sou responsável por isto. Eu sou responsável em dizer o que Deus me mostrou. Porque aquele anjo veio no meu quarto, a coluna de fogo desceu ali e clareou a escritura para ele. E ele saía dali e pregava cada noite um selo para o povo. E é isso que a noiva agora está captando, a revelação de toda a palavra. Então nós não estamos aqui para colocar as nossas ideias. Nós temos que colocar o que Deus já colocou para nós, né? E deixar as nossas ideias, deixar os nossos pensamentos. Por que há tanto problema na mensagem hoje, ao redor do mundo? Por quê? Porque pregadores vieram no começo, e havia algumas mensagens, e eles foram tomando algumas coisas aqui e ali, e estabelecendo estacas, e fincando estacas, e dizendo: isto é isto, isto é isto. E foram estabelecendo, e foram fazendo. E quando a mensagem veio vindo mais e mais, e veio trazendo mais luz, e veio esclarecendo aquilo, porque de 63 a 65, 3 anos o irmão Branham foi colocando cada vez mais luz, porque a palavra estava se desvelando cada vez mais e mais para ele. Mas os pregadores já haviam se pré-estabelecido, e então agora quando chega a luz, a palavra, muitos não querem arrancar o que eles colocaram e estabelecer o que o profeta, Deus trouxe para nós. O profeta sempre dizia, sempre terminava com uma vírgula, porque ele sabia que a revelação estava se desvelando para ele. Não é verdade? Veja o rosto de Cristo. Somente 2 anos depois é que ele foi ver que aquilo era o rosto de Cristo ali. Que aquilo era Apocalipse 10. Que aquilo era o anjo forte ali dentro, naquela nuvem. Mas ele não tinha pré-estabelecido. Eles estavam falando o que ele viu. Ele viu que eram anjos e ele começou a descrever: 7 anjos aqui. Olha esse anjo maior que eu falei. Está vendo? E ele começou a mostrar para o povo os anjos que estavam naquela cabeleira branca. Mas quando um dia ele viu que dentro daquilo havia mais do que um anjo, havia o próprio Cristo, então ele veio e trouxe aquilo para a congregação. E ele disse: eu creio que a minha congregação não tem realmente observado essa foto como ela deve ser observada. E então ele começou a descrever o que estava ali dentro. Por quê? Porque ele não colocava um ponto final, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. E a noiva, Eliseu desse dia, ele é guiado pelo Espírito Santo. Não é verdade? E o Espírito Santo nos guia a toda a palavra. Tá? O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, agora, as campainhas de júbilo acabam de soar em mim, diz o profeta. Eu nunca vi isso acontecendo assim. Olha o que ele vai dizer. Eu sei que está chegando a hora, há algo vindo que vai acontecer. Veja, ele estava pregando isso em 58. Eu sei que está chegando a hora, algo vindo que vai acontecer. O Espírito do Deus vivo caindo com frescor em sua igreja. Há algo que vai acontecer. Eu ouço o som nos ramos da amoreira. Algo falou em meu coração e disse. Ali, na hora que ele estava pregando, ele disse. Algo falou no meu coração e disse: não temas, pregador. Eles serão num desses dias, eles crerão. Pode ser que necessite de perseguição e coisa para nos fazer ajuntar, mas Deus vai conduzir a sua igreja junto, tão certo como eu estou aqui nesse púlpito, sob que é Cristo. E Cristo será a cabeça, nenhuma denominação será a cabeça, Cristo será a cabeça de todo o crente. Aleluia, não se assuste com aleluia. Aleluia significa louvado seja o nosso Deus. Sim, Deus estava mostrando para ele ali, naquela hora a inspiração veio. Porque agora nós podemos ver, aqui está uma igreja se levantando.
Porque Deus disse, não se preocupe, pregador, eles serão um com Cristo. Porque hoje há uma igreja se levantando sob uma liderança, um cabeça. Porque agora nós vimos que o nosso cabeça veio. E agora o poder da igreja está no cabeça. O poder de Sansão estava na sua cabeça. O poder da noiva agora está no cabeça que desceu, nesse Cristo, na palavra em totalidade. É aí aonde está o poder da igreja hoje. É aí aonde está o que vai tirar essa igreja da terra. Porque o que tira o corpo, o que leva o corpo, o que é? O cabeça. Uma pessoa sem cabeça, para onde ele vai? Está morto. Mas uma igreja que reconhece o seu cabeça, o que veio daquele cabeça que vai tirar essa igreja da terra. A total revelação da palavra de Deus é que vai produzir uma fé genuína e perfeita na igreja, que vai tirar nós da terra num desses dias. Então, rejeitar o cabeça não tem como sair da terra. É por isso que a virginésia fica na tribulação, porque ela rejeita o cabeça. E é o cabeça que tira o corpo da terra. Mas há uma igreja que reconheceu o seu cabeça. Há um povo que reconhece a presença dele aqui agora. E então ele está sendo atraído pelo cabeça. Por isso o irmão Branham diz, quando você vê a vida vindo ao corpo, é um sinal iminente de que o rapto está muito perto. A hora da nossa transladação está muito perto, quando você vê a vida vindo para o corpo. O cabeça se acoplando a esse corpo. Então, aí é onde está a verdadeira coisa que nos tirará dessa terra. Não é verdade? É aí onde está. Aí onde está o poder da igreja. Agora, uma vez uma mulher estava dizendo para o irmão Branham que ela discordava dele, porque ele fazia Jesus muito divino, né? E eu disse, senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. E eu disse, não é assim com Deus. Eu disse, ele desceu à sepultura de Lázaro, ele chorou. Ele era um homem chorando. Mas quando ele endireitou seus pequenos ombros e disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que estava morto há 4 dias, a corrupção conheceu o seu mestre. E o espírito conhecia o seu Criador. Ele não precisava orar, ele simplesmente dizia, falava e aquilo acontecia, mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso, velado em um corpo de carne, que as pessoas não podiam ver, mas ali estava Jeová velado, porque Deus nunca é visto pelos olhos, Deus é visto por revelação. Quantos milhões de judeus na Palestina não viu aquele homem, e não viu a fama dele, e não conheciam sobre ele, mas havia um povo que olhava além da aparência daquele homem, e dizia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem diz os homens ser o Filho do homem? Quem diz os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje Deus está perguntando para a sua igreja, quem diz o povo que eu sou? Mas há um povo que diz aqui, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que desceu para clarear toda a palavra para nós. É o Cristo, é a palavra, é o Deus Todo-Poderoso, é o Filho do homem novamente, envolto em uma nuvem. Há um povo que tem revelação. Pedro não teve medo, Pedro teve coragem. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Que ele possa falar isso de nós também. Bem-aventurado é você, João, Maria, Pedro, Paulo, que você tem tido a revelação da minha presença nesse dia. A presença deste cabeça. E então ele desceu da montanha naquela noite com fome. Ele era um homem com fome, mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000, era mais do que um homem, sim. Ele era um homem cansado, deitado ali com as ondas, quando as ondas nem sequer o acordavam. Que coisa, Deus dormindo, Deus cansado, nem as ondas o acordavam. Quando 10.000 demônios juraram que o afogaria enquanto ele estivesse dormindo. E ele se colocou de pé na proa do barco, olhou para cima e disse, paz, aquiete-se. E os ventos e as ondas obedeceram. Esse era mais do que um homem, com certeza. Ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Esse mesmo Deus que disse um dia, fale a tempestade e ela vai desaparecer. Eu sou o Deus que repreendeu o mar. E agora fale, e ele simplesmente falou, tempestade de neve, vai embora. E aquilo se foi novamente. Quem era esse que estava aqui? Era o mesmo Deus. O mesmo Jesus da Galileia, é o mesmo Jesus que se manifestou nesse dia, é o mesmo Jesus que vai levar a noiva embora agora. É Ele novamente vindo para fazer essa noiva chegar ao nível de fé perfeita. Irmão, a pregação da palavra está levando a fé desse povo. Num desses dias nós teremos tanta fé que nós vamos ser transladados num desses dias. Você acha que não, mas isso é a verdade. A palavra de Deus tem poder para isto. Esse poder que tem mudado nossas almas, que está convertendo o nosso coração, que está tirando tudo o que não presta de nós, que está tirando toda a nossa incredulidade. Esse é o poder de Deus que vai nos tirar da terra num desses dias. O irmão Brana caminhou rumando a essa perfeição. E começou a palavra falada a se manifestar. E as 5 vindicações da palavra falada. E ele disse, isso aí é apenas vindicações. Mas ele disse, deixa o aperto vir. E você vai ver isso manifestado em plenitude. Porque haverá uma noiva que surgiria também. E ia crescendo na revelação igual ele cresceu. E quando essa noiva chegar ao nível de fé perfeita, então o aperto vier, essa noiva vai estar num nível tão próximo de Deus, que o poder da palavra falada se manifestará em plenitude nessa noiva. E então isso culminará com a saída nossa dessa terra. Porque a terceira puxada culmina nos tirando dessa terra e nos levando embora daqui. Há uma caminhada. O irmão Brana foi caminhando, e então ele foi chegando a um nível de fé. E ele foi chegando a tanta fé no final do seu ministério, que ele já não precisava às vezes nem orar. Um irmão com câncer, e ele simplesmente chegou e colocou a mão na orelha do seu irmão, e não disse uma palavra, e alguns dias depois o câncer desaparecia. Irmão, a igreja está chegando nessa condição. Eu creio que isso está vindo para nós. Aleluia! Num desses dias você não vai precisar orar. Você vai pôr a mão sobre o seu irmão e ele vai ser curado. Sobre a sua esposa, sobre o seu filho. Sim, esse Deus está se fazendo carne agora. A plenitude de Cristo está descendo para a igreja. Nós não estamos pregando um evangelho inventado pelo homem. Nós estamos pregando um evangelho que Cristo, a pedra de coroa, trouxe para nós. E ela está acoplando nesse corpo agora. É por isso que ele elogiou tanto a nós, não é verdade? Ele disse um dia, olha, Laodiceia não tem nenhum elogio. O profeta tinha pregado a era de Laodiceia, nenhum elogio. Mas Deus disse agora, você apanha a caneta. Eu quero que você escreva algo para a minha igreja. E ele começa a elogiar tanto a sua igreja. Qual esposa não gosta de ser elogiada? Qual esposa não gosta que o marido diga, querida, você é a melhor mulher que há no mundo, você é a melhor cozinheira, você é tão bonita, eu te amo tanto. A mulher, ela é contagiada pelo que ouve, e a igreja é a mulher, a igreja é contagiada pelo que ouve. Por isso é que Deus disse para o profeta, apanhe a caneta e escreva, e há uma mensagem para a minha igreja, para a minha esposa. E ele começa a tecer só elogio, ele começa a dizer, ela vai ser uma super igreja, ela vai crer em toda a palavra, ela vai ser uma super-raça, ela vai ser tão parecida com Cristo, que ela vai estar tão unida com Ele, que Ele vai levar ela embora dessa terra. Porque ele sabia que nós precisaríamos ouvir isso para estimular a nossa fé. Ele sabia que haveria anos difíceis pela frente, mas ele deixou o alimento estocado, e hoje nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Enquanto o mundo está em sequidão, enquanto o mundo está morrendo espiritualmente, há uma noiva que tem o alimento espiritual em seu devido tempo. Está se alimentando desse corpo, palavra, o Filho do Homem, que foi revelado para nós. E é isso que está produzindo fé nos nossos corações. Isso vai fazendo você amar mais a Jesus, fazendo você amar mais a Cristo. Não é verdade? Não é assim num casamento? Quando Deus une um casal, diz o irmão Brana,
Quando eles ficam velhinhos, eles ainda se amam cada vez mais. Porque não é algo apenas do físico, é algo da alma. Quando Deus une duas almas, então aquilo é uma unidade para toda a eternidade. Pode ficar de cabelo branco, mas há um amor, não é um amor físico apenas, é um amor da alma. E é isso que Deus tem com a sua noiva, e a sua noiva tem com Ele. É um amor que cada vez você vai se namorando mais de Jesus, não é verdade? Jesus é mais doce a cada dia. Você quer agradá-lo cada vez mais. Por quê? Porque o casamento produz esse amor genuíno, não é verdade? Você quer cada vez agradá-lo mais. Assim é uma esposa para o seu marido. E então, ele era um homem cansado. Mas quando ele falou, era Deus. Sim, diz o profeta, eu quero me unir sob seu poder. Eu quero me unir a vocês, homens e mulheres, hoje à noite, sob o seu poder. Ele clamou na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ele morreu como um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu o selo romano e rolou a pedra e ressuscitou triunfante, ele provou que ele era Deus. Ele rompeu o selo romano. Ele disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O Deus Todo-Poderoso que estava por trás daquele corpo disse, eu o levantarei. E naquela manhã da Páscoa, aquele anjo poderoso, aquele corpo teofânico que tinha ido e pregado as almas em prisão, agora volta. E ele vem e rompe a pedra. E então ele entra naquele corpo de carne, ele sai dali como poderoso conquistador. Aleluia, é isso que ele fez nesse dia. Ele rompeu todo o selo denominacional. E havia uma igreja morta, sem vida aqui. Mas a vida dele entrou em nós agora. E nós não somos mais um corpo numa sepultura denominacional. Aquele corpo de Jesus frio, quando o anjo forte entrou nele. E então ele veio à vida novamente. Quando o anjo forte, Cristo, entra nessa igreja agora. Uma igreja sem vida. Agora ela começa caminhar, e ele saiu como Jesus ressurreto. É o corpo de Cristo agora. A noiva é uma expressão a mais dele agora. É isso que ele está fazendo. E ele rolou e ressuscitou triunfante, provou que era Deus. Ele tem emocionado os corações. Ele se parecia como Deus, ele agia como Deus. Ele é Deus. Isso é toda a verdade. Amém? E alguém quer me dizer que Jesus não é Deus? Para trás de nós, Satanás. Jesus Cristo é Deus. Nunca deixe ninguém te dizer que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus manifestado em carne. O lado de fora era carne, porque ele tinha que morrer. Ele era o parente redentor. Mas dentro daquela carne era o Deus Todo-Poderoso. Estava habitando ali. A mesma coisa nesse dia, o William Branham era carne, era um camponês, um pecador, mas dentro daquele camponês estava o Deus Todo-Poderoso, que se virava para a plataforma e começava a discernir o segredo do coração. Era o mesmo Jesus da Galileia, velado em um corpo, e é Jesus hoje na sua noiva, ou nós nunca sairemos dessa terra, mas é Deus em carne novamente, a plenitude da palavra vindo para dentro do corpo agora. E isto é que vai produzir essa super raça, essa super igreja, porque Ele falou. Ele falou, e assim será. Sim. Não é se admirar que o poeta dissesse, vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado Ele carregou meus pecados para longe, ressuscitando Ele me justificou livremente para sempre. Sim, porque Ele levou os nossos pecados. Ele estava representado em toda a Bíblia. Lembra quando eles tinham 2 bodes, e eles matavam um bode, e eles pegavam outro bode, e então eles soltavam, aspergiam sangue naquele bode, e soltavam ele pelo deserto. Aquele era um bode emissário. Aquilo apontava Cristo, que levou os nossos pecados para longe de nós. Todos os nossos pecados Ele levou e jogou no mar do esquecimento. E Ele nem se lembra mais do que nós fazemos.
Por isso o diabo chegou um dia para Lutero e começou a dizer, você fez isso. E ele disse, tem mais? E ele disse, tem mais. Ele disse, mas escreveu o sangue de Jesus Cristo, me limpa e purifica de todo o pecado. Não importa o que eu fiz, se eu me arrependi, Ele já me perdoou. E Ele nem sequer lembra dos meus pecados. Ele nem sequer lembra do que nós fazemos. Sim, o rei. Há um grito do rei. Muitos de vocês, pregadores denominacionais, olhem e menosprezam esse grupo que grita e berra. E vocês têm a mesma ideia que Balaão teve. Estavam zombando do povo. Aqui eram os pentecostais e os metodistas, e todos zombavam deles. Por quê? Porque eles eram um povo que conhecia do sobrenatural, eles criam no falar em língua, eles criam no profetizar, eles criam na cura divina, e todos zombavam deles. Mas hoje eles morreram, mas agora há um outro povo também, que as pessoas nos menosprezam e não entendem. Mas hoje há um povo que viu o rei, e eles têm o alarido do rei no campo novamente. Nós vimos o rei, e nós estamos tendo um avivamento agora, porque esse é o avivamento da noiva. Muitos esperam, irmão Branham tem que voltar para trazer o avivamento, pregar os trovões e tudo mais. Irmão, quando a noiva está tendo o seu avivamento, tardos e necios de coração, para ver o cumprimento da Escritura, os trovões avivando essa noiva, revelando toda a palavra para ela. Mas o diabo quer nos fazer empurrar para frente ou ficar para trás. Mas ele não quer ver a palavra manifestada por esse dia. Mas há uma noiva que vai reconhecer a presença de Deus. Nós vamos reconhecer. Há um povo que viu o rei e está tendo seu avivamento, não é verdade? Sim, há um povo que viu a presença dele. É isso aí, irmãos. Unidos sob uma cabeça. Deus, única liderança, o Espírito Santo. Cristo, a cabeça da igreja, quer nos unir nessa noite como um só coração e um só propósito. Sim, creia nisso, que o rei está no acampamento. O rei, Cristo, a palavra. Por isso a Bíblia diz, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E há um corpo morto nessa hora. Há uma palavra fresca para o dia, aonde a noiva está se alimentando desta palavra. Amém? Vamos orar nessa hora e dizer a Deus que nós queremos ser completamente unido a Ele. Você não quer ser unido completamente a esse cabeça? Há uma unidade sendo formada no coração dos eleitos. Há uma unidade de Cristo sendo formada em nós, a plenitude da palavra. Então, nessa hora, vamos orar agora. Se você quer vir ao altar ou aí onde você está, vamos falar com este cabeça que é Cristo, porque nós temos reconhecido a sua presença agora entre nós. E há um povo que tem o alarido do rei no acampamento agora. Ele está entre nós novamente. A sua plenitude, como ele nunca tinha estado. Mas agora ele veio para se dar a conhecer plenamente para nós. E ele quer ser o cabeça de cada um de nós. Ele quer ser o cabeça da igreja. Ele quer ser o cabeça do pregador. Ele quer ser o cabeça do lar. Ele quer ser a liderança agora. Pai Celestial, estamos vivendo nessa hora tão tremenda, Pai, onde os dois cabeças estão sendo formados. O diabo chegando a um cabeça também. Mas há uma noiva que está também sendo unida ao seu cabeça. E é essa união perfeita, Pai, que vai nos tirar aqui dessa terra. Porque quando esse corpo unir-se completamente ao cabeça, cada veia, cada nervo, tudo estiver conectado, então ali é hora da noiva ser levada embora dessa terra. Deus, é isso que nós estamos lutando, Pai. Por anos e anos, Senhor,
pregando a palavra, trazendo a palavra para o povo, para que nós possamos ver essa unidade perfeita de Cristo em uma igreja. Por isso o profeta pregou a unidade de Cristo em uma igreja. É isso que ele queria ver, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Essa fé que foi dada lá na igreja primitiva, essa fé que cavalgou por 2000 anos, mas tem chegado agora a plenitude dela, Pai. Oh, e nós estamos aqui, Senhor. É isso que vai tirar a noiva dessa terra. É reconhecer a presença deste cabeça, é reconhecer o Filho do Homem. A palavra em sua totalidade é que nos tirará e nos levará embora num desses dias. Pai, ajuda cada um de nós, Senhor. Queremos, Senhor, nos humilhar a Ti nessa hora. Queremos morrer para nós mesmos, Pai. Nós sabemos que não há nada bom em nós, Senhor. Mas nós queremos nos humilhar nessa hora, Pai, porque nós cremos que o Senhor começou a boa obra em nós, e o Senhor vai aperfeiçoar até o dia, Senhor, da nossa saída dessa terra. Nós estamos aqui, Senhor, buscando mais dessa Tua presença, buscando dessa perfeição, porque enquanto estivermos nesse corpo, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que jejuar, nós temos que render-nos a nós mesmos, nós temos que morrer a cada dia, como Paulo dizia, eu morro a cada dia para que Cristo possa viver em mim. Pai, é isso que nós estamos buscando, uma matança completa, Pai, uma morte para nós mesmos, uma limpeza de todo o que é do mundo. Oh Deus, que o Espírito Santo possa fazer uma varredura no nosso coração, tirar toda a amargura, tirar tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Senhor, nós não podemos fazer, mas o Espírito Santo pode penetrar no profundo do nosso coração e tirar aquilo que não Te agrada. E fazer nós ter o amor perfeito, Pai. Fazer nós ter uma fé genuína, Senhor. Fazer nós ter a revelação, Pai. Porque chegou o tempo, Senhor, de nós compreendermos agora a palavra. Chegou o tempo de nós reconhecermos, Senhor, a Tua presença que não foi reconhecida nos dias do Teu profeta, Pai. O mundo não reconheceu. Laodiceia não reconheceu. Mas o Senhor fez surgir um povo que nasceu no deserto. Oh, e esse povo é que está reconhecendo agora. Um povo que teve as coisas contadas para eles. E há uma noiva agora que saiu depois de que o profeta foi tirado. Oh, um povo que está agora para entrar na terra, para possuir a promessa em sua totalidade, para possuir esse novo corpo, Pai. Essa promessa maior para nós é o novo corpo, Pai, porque aí está a solução de todos os nossos problemas. Esse novo corpo que nós estamos buscando, Pai. Quando esse mortal se revestir da imortalidade, então nós seremos levados embora dessa terra, Pai. É isso que nós estamos almejando, Senhor. É por isso que nós nos esforçamos, Pai. É por isso que viemos à igreja, Senhor. É por isso que estudamos a palavra, Senhor. É por isso que oramos, Senhor. É por isso que nos humilhamos, Senhor. É por isso que choramos na Tua presença muitas vezes. Porque nós queremos chegar a esse novo corpo, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor. Essa Tua noiva terá isto, Pai, porque o Senhor teve um corpo glorificado, e o Teu corpo na terra, a Tua noiva, terá também um corpo glorificado nesses dias, porque é nesse corpo glorificado é que nós sairemos dessa terra, Pai, e nós estamos vivendo nesse estágio final agora, esperando pelos mortos aparecerem para nós sermos transformados e sermos levados então, juntamente com eles, para encontrar com o Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor. É uma hora tão tremenda e especial, e nós queremos ser encorajados, Pai. Queremos ser fortalecidos, Senhor. Queremos que os Teus filhos sejam ajudados ao redor de toda a terra, Senhor.
Há uma noiva lutando por isso, Pai. Há um povo que está olhando nas promessas desse dia. Há uma virgem prudente que não tem descuidado do azeite, não tem descuidado da palavra. Há um povo que não se conforma apenas em dizer que é da mensagem. Há um povo que não se conforma em dizer que vem a um tabernáculo. Há um povo que quer ver Cristo sendo formado em nós. Oh Deus, nós não estamos conformados. Nós estamos lutando para cada dia vermos a estatura de Cristo sendo gerado em nós. Nós queremos uma nova vida, Pai. Nós queremos a estatura de um varão perfeito. Nós queremos ter o domínio sobre todas as coisas. Nós queremos dominar a nós mesmos, Pai. Nós queremos ter o amor divino que faça nos amar o nosso inimigo, que faça bendizer o que nos maldizem, e assim sermos chamados filhos do nosso Pai que está no céu. Deus, é isso que nós estamos lutando. Esse é o desejo da tua noiva, Pai. Esse é o anelo de cada eleito, Senhor. De cada alma, Pai. De cada filho e filha do Senhor. Nós não estamos conformados, Pai. Porque a tua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos com o vosso entendimento cada dia. E a palavra diz: não vos esqueçais que, havendo Deus salvo um povo, depois destruiu os que não creram. Pai, nós não estamos querendo ser enquadrados nisto, Pai, mas nós queremos ser aqueles que creem em toda a palavra. E à medida que o Senhor revela para nós, nós queremos caminhar na luz, porque a luz da aurora vai se fazendo mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. E nós estamos andando nessa luz da aurora, que é Cristo sendo manifestado para nós, até que nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo, à estatura do varão perfeito. Como o profeta chegou à plenitude do conhecimento da palavra, essa noiva agora está chegando a isto, Pai, aonde o poder da palavra falada será manifestada nela também, Pai. Nós cremos nisto, Senhor. Nós estamos vendo que isso está se fazendo uma realidade para nós, Senhor. Há uma realidade. Oh, Jesus, essa mensagem está se fazendo uma realidade para nós. A cada dia, Senhor, está se tornando mais viva para nós, Senhor. E é isso que nós estamos almejando, caminhar mais na Tua presença, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Ajuda Teus ministros, Senhor, ao redor da terra. E abençoe o Teu povo, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que eles sejam encorajados também, Senhor. E que o diabo não tenha nenhum poder de colocar nada na mente dos Teus filhos para desviar do caminho nessa hora. Que eles possam passar por cima de suas razões, de seus próprios pensamentos e olhar para Cristo, para essa árvore da vida que foi desvelada para nós, que o acesso pleno foi aberto para nós nesse dia, e possamos tomar dessa árvore da vida agora e comer, porque hoje não tomar dela é morte, hoje não ir a ela é morte, porque ela foi revelada, desvelada para nós. Hoje é comer da árvore da vida, é quem nos dá vida agora. Ajuda cada um de nós, resplandeça a Tua luz para nós a cada dia, e nos encoraje, Pai, e nos mude, Senhor, e nos transforme, Pai, para a glória de Deus, Pai. Nos encomendamos a Ti, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Enquanto vamos cantar um hino para nos despedir.
dia novo raiou e já sei o que me traz, mas mesmo assim sei que estou quase lá, não olhando ao passado, mas prossigo ao meu alvo. Posso ouvir a teofania chamar. Podes ouvir sua teofania te chamar. É um sinal que estamos quase lá. E eu só espero e santos, ainda aqui sofrendo, nossos lombos estão cingidos. A perfeição, ela muito perto está. Podes ouvir sua teofania te chamar. É um sinal eu hei de estar. Então com ele em breve eu hei de estar. Aleluia! Amém? O cantar nos dá coragem, né? Quando cantamos algo que é real, nos encoraja, né? Se eles cantavam para ir à guerra, então nós estamos cantando para ir amanhã enfrentar a nossa guerra, o nosso trabalho. Ali nós temos que enfrentar a guerra, a batalha, mas está chegando, estamos quase lá, não é verdade? Aleluia. Irmã Emily Lucia Araújo, de Montevidéu, nos acompanharam, Abraão e família, Gravataí, Rosane, Novo Hamburgo, Luiz e família, Arroio 30, Carlos e família, Arroio 30, Luiz, Maria e Franciele, de Itajaí, Daniel Maia e família, de Joinville, Laudair e família, de Videira, Roberto e família, de Videira, Tiago e Gabriele, de Arapongas, Lúcia Rosa, de Assis, Vilmar, Suzana, Leia e Davi, Edson e Sueli, Devanil e Marlene, todos de Assis, Olivir, Luiz Dias e família, Luiz Dias e família, de Cascavel, Gleci e família, de Colombo, Marcelo e Regiane, de Curitiba,
Juraci, família de Londrina, Dalete e família, e de Leusa, de São José dos Pinhais, pastor Paulino e a irmã Elisa, de Toledo, Ângela, Nair, Otávio, Valmir, Vilma e Benedita, Gilson e Luzia, Lourivaldo e Edna, irmã Graça, William e Miriam, Wesley e família, Ademir e família, Felipe, Jair Oliveira, Maria, Noemi, Rosilda e Simeão, João Alves e família, Gabriel e família, Valdinei e família, Antônio Carlos e Paula, de Toledo, e Olegar e família, André, Lourdes, Isaac, Souza e família, Olegar e família. Todos esses são de Toledo. E também Gilson e família de Umuarama, Sandro de Veracruz, Rubens Brito e família de Campinas, Daniel e família de Campinas, Aparecido e família de Cosmópolis, Edivaldo Leite e família de Itapevi, Sara e família de Mogi das Cruzes, Josias e família de São Paulo, Lídia Mendes de Campos, Elifas e Mônica de Macaé, Edson e Raquel de Juiz de Fora, Raimundo Oliveira de Cidade Ocidental, Goiás, Maria Santos de Tocantins, Marcos e Raquel de Paulista, Pernambuco, Samuel e Ruth Lima de Recife, Pernambuco. Também Osmar e Madalena de Assis, Chateaubriand. A irmã Vilma pede oração em favor de seu esposo por saúde. A irmã Débora de Toledo pede oração por saúde. E a oferta de hoje, 506,65. Vamos nos pôr de pé, vamos levantar nossa mão para orar por esses irmãos. Pai Celestial, nós cremos, Senhor, que Tu és o doador da saúde, Pai. E nessa hora, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essas vidas, Pai. E dizemos a elas que elas estão curadas no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Pai. Confirma a Tua palavra que foi pregada e dá a cura para esses irmãos e irmãs. E abençoa os ofertantes e leva-nos em paz, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os demais que nos acompanharam. Até sábado, se Ele assim nos permitir. Amém.